Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos temas da psicologia como relacionamento, autoconhecimento e autoestima. Para você que ainda não me conhece nas redes sociais, passa lá para conhecer o meu Instagram, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te ter por lá, vai ser um prazer te conhecer um pouco mais perto. Hoje, como essa semana foi a semana do Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, eu fiz algumas intervenções no meu Instagram falando sobre esse dia. É um dia a se comemorar, sim, por todas as conquistas, por todas as vitórias que as mulheres elas tiveram no decorrer desse tempo, mas também é um dia para se refletir. E um dos processos que eu acredito muito de reflexão no Dia das Mulheres é qual o papel da mulher no casamento. Uma das coisas que eu percebo nas relações é que a mulher ela acaba sendo a pessoa responsável por salvar o casamento. É a maior demanda na clínica de busca por terapia acaba vindo da parte da mulher. E muitas vezes o homem ele responsabiliza, não estou trazendo isso para todos, mas muitas vezes o homem ele responsabiliza a mulher como a pessoa que traz os problemas para a relação. E é interessante pensar sobre essa perspectiva, porque desde que o mundo era mundo, a mulher sempre é responsabilizada por coisas que acontecem nas relações. Ela é histérica, né? Ela é neurótica, ela que não tem uma gestão do humor bem feito. E pouco se fala sobre a saúde mental do homem ou sobre a gestão das emoções do homem. Até porque o homem ele não pode sentir. E se o homem ele não pode sentir, automaticamente ele não vai poder expressar o que ele sente. Então, quando a gente olha para o aspecto, quando eu olho para o aspecto do relacionamento, é muito comum chegar na clínica o casal com o seguinte discurso: ela precisa melhorar, ela precisa se tratar, ela precisa, mas e o outro não precisa? E a concepção que nós temos de casamento, muitas vezes, é uma concepção incorreta. Por quê? Nós olhamos para o casamento como são duas pessoas que estão se juntando e desejam ser felizes, com toda certeza. Mas esquecemos que essas duas pessoas elas trazem a sua bagagem de vida e que não adianta estar em um relacionamento brigando por ele, tentando fazer com que esse relacionamento dê certo, se existe apenas um culpado pelo comportamento indevido na relação. Quando o casal ele consegue perceber que os dois são responsáveis pela construção de um relacionamento saudável, acaba fluindo de uma forma tão legal o acompanhamento terapêutico e a relação em si, porque cada um vai cuidar da sua parte. Mas um movimento que eu percebo muito na clínica é a mulher é o centro do problema da relação e o homem é o cara que está tentando suportar a mulher, porque ela é o centro do problema. Então, quando nós começamos a olhar para esse contexto, é muito comum que isso seja alimentado cada vez mais. Só que aí nessa semana do Dia das Mulheres, eu gostaria justamente de trazer essa reflexão. Como seria se, por algum tempo, você parasse, tanto homens quanto mulheres, mas voltado mais para o homem no contexto que eu acabo recebendo na clínica, você pudesse parar de responsabilizar a sua esposa pelas coisas que acontecem na relação e você começasse a olhar para você e dizer assim, qual é a minha responsabilidade diante das coisas que acontecem na relação? Por quê? Muitos homens dizem assim, mas ela é histérica. Mas quando você olha, ela grita por tudo, ela reclama de tudo. Mas quando você olha, a mulher ela não sabe falar do que ela está sentindo, da sobrecarga que ela está passando, e o homem muitas vezes não consegue perceber essa sobrecarga. E aí a mulher ela vai tentando suprir todas as necessidades da casa até o momento que ela estoura, porque ela não aguenta mais aquilo ali, ela se sente injustiçada, ela acredita que o esposo não está ajudando em nada, não está contribuindo em nada, que nem percebe que ela existe, e ele só vê a parte que ela explode. Ele não percebe a parte da sobrecarga, porque ela não consegue falar sobre isso.
Então, o convite é para que você possa olhar o seu comportamento em casa. Claro, o comportamento de explosão, ele não é um comportamento correto. Ele é um comportamento que tem várias coisas por trás. E é necessário que tanto mulheres quanto homens, eles observem o porquê eu estou explodindo, o porquê eu não tenho paciência, o porquê eu estou sendo intolerante, o porquê eu grito nisso aqui. Porque não é saudável um relacionamento com gritos, com xingamentos, com apelidos que são destrutivos. Isso não é saudável. E todos nós já sabemos disso. Só que muitas vezes isso é mais comum do que imaginamos. A retaliação, porque a mulher faz uma escolha, e a retaliação muitas vezes ela pode vir de forma financeira. A retaliação do silêncio, a mulher fez algo que o parceiro não gostou, então vem aquela retaliação do silêncio, ele entra no silêncio para poder processar o que está acontecendo e deixa ela no limbo, literalmente, na indiferença. Então, esses comportamentos, eles não ajudam na construção de um relacionamento saudável, eles só afastam o casal, ele só diminui o amor, o carinho, o cuidado do relacionamento. O convite é para que cada um de nós possamos olhar para o nosso comportamento e dizer o que eu realmente preciso mudar. De que forma eu posso ser aqui? Por quê? Será que o seu comportamento realmente é o correto e do outro é o errado? Será que você realmente está escolhendo o caminho certo para restaurar o seu relacionamento? Será que as escolhas que você faz ajudam na construção do seu relacionamento ou atrapalha? São reflexões que é necessário sair mesmo da caixinha do eu sou certo, o outro é errado, e se questionar. E tá tudo bem, homens, demonstrar o que vocês sentem, tá tudo bem falar sobre o que vocês sentem. Afinal, o relacionamento, ele deveria ser o espaço mais seguro para a construção de afeto, carinho, amor, apoio, mas muitas vezes não é. É uma relação superficial na qual você não pode falar sobre o que você sente, porque se você fala sobre o que você sente e é interpretado de uma forma errada pelo outro, entra no ciclo imenso de brigas, discussões, conflitos, porque o outro não aceita o que é um sentimento seu. Então você não pode nem expressar o que você sente. E pensar diferente sobre relacionamento é fantástico quando você diz assim, eu quero apenas compreender o outro, eu quero apenas olhar para o outro, eu não tenho como discutir com o outro sobre o que ele sente, porque o que ele sente não é igual ao que eu sinto, o que ele passa não é igual ao que eu passo. Então é necessário olhar para a construção de vida e se questionar qual é esse relacionamento que eu desejo viver. Sim, atualmente ainda existe muito relacionamento com agressividade, muito relacionamento tóxico, no qual um está tentando destruir o outro. E isso não é saudável para a construção da relação. Um repensar sobre o seu comportamento dentro do relacionamento. E isso tem a ver com a história de vida. Não estou defendendo as mulheres, até porque eu também vejo na clínica mulheres que são agressivas e esse comportamento ele precisa parar, mas na grande maioria das vezes, quando eu recebo na clínica, a agressividade ela parte do homem. Por isso é necessário repensar o comportamento, por isso é necessário repensar a forma com que você age e com que você pensa essa relação. O que é casamento para você? Qual seria o comportamento ideal para se manter um casamento saudável? Esse é um ponto de reflexão para uma sexta-feira e que vocês possam aproveitar o dia, que seja leve e que o final de semana seja dedicado para a construção da relação e para o cuidado de vocês. Afinal, uma pessoa feliz constrói um relacionamento feliz. Uma pessoa que não está bem com quem ela é, não vai conseguir construir um relacionamento feliz. Então, primeiro, comece a construção dentro de você, para depois isso ser exposto no seu relacionamento. Uma ótima sexta para você, que Papai do Céu continue ao teu lado, hoje e sempre.